Portanto, a assinatura do consentimento para a gravação das sessões terá de ser a vossa própria assinatura. Não basta pôr lá o nome, não é? São as normas, de facto, que o ISEC estabelece. E, portanto, convém que me devolvam esse documento com a vossa própria assinatura. Quem tiver, de facto, a assinatura digital já e que possa utilizá-la, muito bem. Quem não tiver, a solução seria imprimir, assinar manualmente, não é? E depois digitalizar. Agora, eu para poder disponibilizar as gravações preciso de ter a concordância de toda a gente, como vocês perceberam através da leitura do documento. Está bem? Pronto, de qualquer forma, eu já pus a sessão a gravar, vou ficar com ela, de facto, e disponibilizo-as logo que tenha todos os documentos. Sim, senhor. Então, ia dizer-vos que ia dar só alguns exemplos de situações das vossas respostas, situações em que é necessário vocês terem cuidado com a forma como se expressam e até a terminologia que utilizam. Isto porque algumas ideias, tal como foram apresentadas, podem ser ambíguas, de facto. Por exemplo, houve quem dissesse que a investigação qualitativa é descritiva. Bom, isto é verdade, mas não é totalmente, não é sempre assim. Ou seja, um estudo qualitativo não tem de ser necessariamente apenas descritivo. Pode ser um estudo exploratório. Normalmente, a investigação qualitativa é, de facto, mais exploratória do que meramente descritiva. Vamos lá ver. Eu costumo dizer assim, a descrição é, digamos, necessária, é sempre necessária em qualquer estudo. E agora estou-me a referir especialmente a estudos qualitativos. Eu até costumo dizer que a descrição, em termos de conhecimento, se quiserem, e não apenas no que se refere à investigação científica, mas até em termos da nossa aprendizagem, a descrição é, digamos, um nível necessário, porque nós só conseguimos perceber algo sabendo que esse algo existe. E para saber o que é que qualquer coisa é preciso, pelo menos, saber descrevê-la. Mais ou menos em detalhe, mas é necessário. Portanto, a descrição será um primeiro nível, se quiserem, em termos de conhecimento. Agora, de acordo ou conforme os objetivos do nosso estudo, nós poderemos querer apenas ficar pela descrição, o que não é muito normal em estudos qualitativos, porque uma mera descrição poderá servir propósitos muito específicos e muito determinados, mas não ir muito para além disso mesmo. Isto é, ficar apenas pela descrição de algo poderá contribuir de alguma maneira para avançar o conhecimento, mas será sempre limitativo no sentido em que ficará sempre a faltar algo em termos de exploração do fenómeno ou do assunto que esteja a ser investigado. Portanto, dizer que a investigação qualitativa é uma investigação descritiva
embora isto seja verdade, não é suficiente para caracterizar a investigação qualitativa. Reparem, a questão, a tarefa era, de facto, explicar a alguém, vamos imaginar que alguém nos perguntava assim, o que é isto de investigação qualitativa? Dizer isto à pessoa, olha, a investigação qualitativa é descritiva. A pessoa poderia ficar com a ideia de que o paradigma qualitativo é ou serve apenas propósitos descritivos, o que não é verdade. É também, mas não só. Agora, é verdade que os métodos qualitativos assentam no paradigma construtivista, nos princípios construtivistas. Agora, quando se diz, como alguém escreveu, a investigação qualitativa é uma investigação descritiva com uma noção construtivista da realidade. Mais uma vez, o que é isto, uma noção construtivista? O construtivismo, eu percebo o que a pessoa quis dizer com isto. Agora, para quem não estivesse no meu lugar, que já vos conhece, e, portanto, tenho estado a trabalhar convosco e sei o que é que se pretende dizer com isto. Agora, mas para quem não saiba, fica também com a dúvida de que o construtivismo é uma noção. Ora bem, o construtivismo é uma filosofia, digamos, não é? É uma maneira de encarar a realidade, de encarar o conhecimento. É evidente que aquilo que constitui os princípios, a filosofia construtivista, são determinadas noções. Ora, dizer que há uma noção construtivista, não, há princípios construtivistas que se baseiam em noções ou visões, ou formas de entender o conhecimento, de entender a realidade. Ou seja, há noções ou princípios epistemológicos, ontológicos, que são as bases do construtivismo. Por exemplo, para vos dar outro exemplo, houve também quem dissesse que esta metodologia faz um estudo caso a caso. Eu acho que também percebo o que se quer dizer com isto. Agora, quem não soubesse, perguntaria assim, mas o que é isto de fazer um estudo caso a caso? Estamos a falar de estudo de caso. Será que esta pessoa me quer dizer que a metodologia qualitativa é sempre estudos de caso? Só há estudos de caso qualitativos e não há outros tipos de estudo? Estão a ver onde é que eu quero chegar? Portanto, eu acho que entendo que o que significa esta expressão, faz um estudo caso a caso, eu acho que a pessoa quis dizer que é uma pesquisa ou a investigação qualitativa é muito contextualizada, não é? Penso que é isso, não faço ideia. Porque depois acrescenta assim, cada um do caso em forma individual e com as suas particularidades. Bom, de facto, se estamos a falar de estudo de caso, isto é verdade, mas como nós vimos, embora assim muito en passant, lembram-se daquela árvore que eu pus num dos slides. O estudo qualitativo é apenas um tipo de estudo dos vários tipos de estudo qualitativos que podem ser feitos. Nós vimos, por exemplo, estudos etnográficos, estudos fenomenológicos, o estudo de caso e depois até os estudos de teoria enraizada. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a maneira de pôr as coisas, de dizer as coisas. Agora, numa forma geral, eu penso que a ideia do que é o paradigma qualitativo ficou mais ou menos entendido. Se eu vos pedisse para resumirem, de facto, quais são
os traços distintivos da pesquisa qualitativa, o que é que vocês diriam? Vá lá, quem é que quer resumir as características mais importantes? O que é que distingue um estudo qualitativo de um estudo quantitativo? Vá lá. Então, eu acho que a diferença mais significativa e que vejo é que nos quantitativos aplica-se muito mais números e muito mais estatísticas e assim, e neste não, são muito mais por palavras, por gráficos, trabalho de campo, exige um maior tempo do investigador para estar no local, nas escolas ou no que está a investigar. Acho que são essas as que destaco, digamos Ora assim. bem, muito bem. Então, trabalho de campo. Trabalho de campo é uma expressão que pode ser muito geral, aplicada também aos métodos quantitativos. Quando nós falamos em trabalho de campo, significa que vamos para o terreno, vamos para o campo, não é? Recolher os dados que nos permitem fazer o nosso estudo, seja ele quantitativo ou qualitativo. De facto, o trabalho de campo depois é diferente, não é? As técnicas, os procedimentos que nós utilizamos é que são diferentes dependendo do tipo de estudo que estamos a fazer. Eu concordo, penso que toda a gente concordará com aquilo que a Patrícia acabou de dizer. Mas, mais uma vez, cuidado com a terminologia, está bem? Com a expressão utilizada. Agora, isto é verdade, mas aquilo que eu pergunto é... Diga, diga. Desculpa, então não devemos dizer trabalho de campo, porque eu no esquema que fiz, quando dizia que a investigação devia ser naturalista, o que eu pensei foi que efetivamente devia haver trabalho de campo. E escrevi, pronto, mais resumidamente, trabalho de campo. E E é se calhar não verdade. é mais correta. Não, é verdade que há trabalho de campo agora. O haver trabalho de campo não significa que o trabalho de campo, esta noção, o termo trabalho de campo, não é específico dos métodos qualitativos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não serve para distinguir os estudos qualitativos dos quantitativos, uma vez que nos quantitativos também há trabalho de campo. Okay. E então o naturalista serviria O para ser distinguir melhor? naturalista, sim, exato. Ok, então... Normalmente, os estudos qualitativos são baseados na observação naturalista. Não é? Em grande medida, eles são naturalistas. Naturalistas porquê? Porque são baseados, de facto, na observação da realidade, dos fenómenos tal como eles acontecem na realidade. Quer seja através da observação direta, mais uma vez, quando um estudo qualitativo baseado, por exemplo, na observação direta, o investigador vai para o campo, vai para o terreno, ou seja, vai para o contexto em que está a estudar e vai observar diretamente a situação e pode utilizar como instrumento de recolha de dados as notas de campo. Ou seja, eu levo o meu computador, se for caso disso, posso levar o meu bloco de notas, seja o que for, e depois eu vou registando, vou escrevendo, vou registando aquilo que observo e aquilo que eu acho que é, de facto, importante para os objetivos do meu estudo. Nesta medida, podemos dizer que estamos aqui em presença de um estudo naturalista. Também podemos aplicar o termo naturalista quando eu vou para o terreno falar com alguém e vou utilizar a entrevista como método de recolha de dados. Porque é que eu também posso dizer que é naturalista? Porque aquilo que eu vou fazer é recolher os pontos de vista, a informação que me é fornecida pelo meu interlocutor, porque a pessoa me vai dar
essa informação relativamente ao fenómeno tal como a pessoa o viveu, ou tal como a pessoa o concebe, a opinião que tem, etc. Portanto, dizer que os estudos qualitativos se baseiam, portanto, digamos, na observação naturalista, isso é verdade. É um facto, é um facto. Digamos que é um elemento distintivo da abordagem qualitativa. Eu Mas ainda dizia outra coisa. Eu acho que os qualitativos, de alguma maneira, dá para. Não, é ao contrário. Os quantitativos não dá para generalizar os resultados. Não, os quantitativos dá e os qualitativos não dão. Eu acho que também passa muito por aí, porque os qualitativos é um contexto muito específico. Exato, ou seja, é mais uma das características, se quiserem, dos estudos qualitativos, é que os investigadores qualitativos não têm como objetivo chegar a resultados que sejam generalizáveis. Não é essa, não, digamos que não é essa a intenção. Muitos estudos quantitativos partem desse pressuposto, ou pelo menos a intenção é obter resultados que possam ser generalizáveis. Claro que também nem todos os estudos quantitativos produzirão resultados que se possa dizer à partida, olha, isto são resultados generalizáveis. Depende, de facto, depois de algumas circunstâncias, como vocês já sabem, se eu não estiver a trabalhar com amostras, enfim, representativas de uma população, dificilmente eu poderei dizer que os meus resultados se aplicam, enfim, a toda a população. Mas, de facto, estudos quantitativos, paramétricos, são, de facto, estudos que visam obter resultados generalizáveis. Isso não é de todo uma principal preocupação dos investigadores qualitativos, quando fazemos um estudo qualitativo. Aquilo que pode ser preocupação, e certamente que é, do investigador qualitativo, é que os seus resultados possam ser, de alguma maneira, aplicáveis a contextos semelhantes ao contexto do seu estudo. Mas isso depende de várias circunstâncias e depende muito de quem, do consumidor, entre aspas, do estudo. É a pessoa que vai conhecer o estudo que eu fiz, é que irá perceber se os meus resultados poderão ser, de alguma maneira, aplicáveis ou não ao seu próprio contexto. E é por isso que se exige que um relatório de um estudo qualitativo tenha um detalhe suficiente para que, de facto, o leitor, quem esteja interessado no estudo, possa formular esse juízo relativamente à aplicabilidade, à transferabilidade dos meus resultados para os seus próprios contextos. Ok? Agora, o que a Patrícia disse é verdade, o que a Catarina diz é verdade. A questão aqui, fundamental, é o porquê. Porquê é que se diz, então, os estudos qualitativos não se baseiam em números, ao contrário dos quantitativos. Não se baseiam em estatística. Porquê? Porquê é que isto é assim? O que é que teoricamente, suporta estas circunstâncias? Porque isso é verdade. É? Agora, o que é necessário é perceber porquê. E é nesse porquê que estarão as grandes diferenças em termos filosóficos, em termos epistemológicos, ontológicos, as grandes diferenças entre os estudos qualitativos e quantitativos. Já vimos que, enquanto que os estudos quantitativos assentam essencialmente nos princípios positivistas, na maneira de ver a realidade como algo que é alheio, é exterior ao próprio indivíduo, e, portanto, a realidade é algo que pode ser medido,
quantificado. Os estudos, os métodos qualitativos assentam no princípio do subjetivismo, do construtivismo, segundo os quais a realidade é reconstruída por cada indivíduo. Ou seja, cada indivíduo vê, lê, sente a realidade à sua própria maneira. E, portanto, há diferentes formas de encarar e de viver, de sentir a mesma realidade. Portanto, são estas diferenças em termos de princípios filosóficos que depois fazem com que, em termos metodológicos, os estudos também sejam diferentes. Porque, de facto, se eu partilho deste princípio de que a realidade varia ou depende, não é exatamente mensurável da mesma maneira para todos os indivíduos, então, de facto, será mais provável que o tipo de estudo que eu faço tenha a ver, não é, com esta minha maneira de ver o mundo e de encarar o conhecimento. Portanto, porque cada pessoa, nós conhecemos cada um à nossa maneira. Não é? Portanto, é isto que depois me faz escolher uma abordagem quantitativa ou qualitativa. É a minha posição enquanto investigador. Tendo dito isto, vale a pena dizer o seguinte. Então, será que se eu for mais positivista ou mais construtivista, vou ficar, digamos que, amarrado a esta minha filosofia, à minha maneira de ver, e, portanto, nunca poderei sair daqui, em termos de conhecimento científico. Bom, também já vimos que a escolha da metodologia, a escolha da abordagem, tem que servir, essencialmente, os objetivos do estudo, ou seja, aquilo que nós pretendemos saber. Eu tenho que escolher os meios mais apropriados para dar resposta às minhas questões. É evidente que se eu for um construtivista convicto, o tipo de questões que eu vou formular relativamente a um determinado fenómeno serão questões que, à partida, serão respondidas com mais propriedade, se quiserem, com base nas abordagens qualitativas. Porque, sendo eu um construtivista convicto, a maneira como eu formulo as questões presta-se, de facto, aponta para uma abordagem qualitativa para dar resposta a essas questões. Porque na maneira como eu formulo as questões já está, digamos, expressa essa minha maneira de ver a realidade, de encarar o conhecimento, de maneira construtivista. Se eu for um positivista convicto, com certeza que a maneira como eu vou formular as minhas questões refletirá, de facto, a perspectiva positivista. Também já sabemos que hoje é praticamente consensual que estas duas abordagens não são antagónicas, mas que são complementares, que se complementam. Ou seja, há muitos autores, muitos investigadores, estou-me a lembrar, por exemplo, de um que é, enfim, das pessoas que mais tem escrito, é, digamos, uma referência de base quando se fala nas metodologias mistas, é o Sr. John Creswell, que diz que a maneira de se perceber, de facto, melhor, de se ter uma perspectiva mais completa de um determinado fenómeno, poderá ser através de estudos mistos. O que é um estudo misto? O estudo misto é um estudo que integra estas duas
componentes. Tem uma componente quantitativa e tem uma componente qualitativa no mesmo estudo. A questão que se pode colocar aqui é assim, então, mas afinal, se eu for um construtivo, qual é, digamos, o princípio, ou quais são os princípios filosóficos que baseiam, que sustentam esta nova abordagem mista? Afinal, é-se positivista, é-se construtivista, o que é que se é? Os proponentes e os defensores da abordagem mista, aquilo que dizem é que é o chamado pragmatismo. São os princípios do pragmatismo que fundamentam, digamos, esta abordagem mista. Porquê? Porque, de facto, eu poderei continuar a ser um construtivista, mas se eu de facto concordo que um estudo misto me poderá dar uma perspectiva mais completa e poderá servir melhor o meu interesse num determinado tema, num determinado assunto, enquanto investigador, então eu tenho que assumir uma atitude, quer dizer, uma posição pragmática, tenho que ser pragmático, não é? No sentido de dizer assim, embora eu tenda muito mais para o construtivismo, partilho muito mais dos princípios construtivistas do que dos positivistas, ou sou um pós-positivista, porque os pós-positivistas já aceitam de facto estas diferenças relativamente à visão da realidade. Mas, então, eu posso continuar a ter os meus princípios enquanto construtivista, mas assumo aqui uma posição pragmática, porque percebo que é isso que serve melhor o objetivo do estudo que eu pretendo fazer. Portanto, mais uma vez, a escolha da abordagem metodológica deve depender essencialmente dos objetivos do estudo que eu pretendo fazer. Eu tenho é que saber justificar porque é que tomei determinada decisão metodológica. Quando eu digo vou fazer um estudo que é qualitativo, eu tenho que saber justificar porque é que uma abordagem qualitativa é a que parece que serve melhor os meus propósitos. Ok? Concordam? Que remédio, não é? Sou eu que digo. Aliás, não sou eu que digo. Eu digo por aquilo que aprendi também e pelo que tenho lido e pelo que tenho pensado sobre estas coisas. Ok. Então, já agora, eu se calhar ia pedir se a Patrícia estiver disposta a isso, porque a Patrícia fez um esquema. Sim, fiz. Fez um esquema. Mas que não conseguiu, de facto, pôr na Moodle. E, portanto, eu pedia, se ela quisesse, partilhar o esquema connosco, eu vou... Sim, posso partilhar e depois, se me disser o que é que posso alterar, depois partilho com as minhas colegas. Ok, deixa-me só ver aqui no compartilhar a tela. Pronto. Se tiver aí o esquema e quiser partilhar a sua tela connosco. Ora, então, eu fiz este esquema, dividi as características da investigação qualitativa segundo um dos textos que o professor deu. E pronto, coloquei o que acho que são as coisas mais fáceis para decorar, digamos assim, para perceber a investigação, em que depois de ter estas características levamos a uma triangulação que eu penso que seja a comparação dos dados, do que sai daqui, e que facilita, pronto, a construção do relatório a seguir disso, mas também tenho isso explicado aqui. Mas também posso enviar isto. Pronto, se as minhas colegas perceberem o esquema, eu não me importo de enviar. Então, ok, vamos lá ver. Porque há aqui coisas de facto interessantes. Há aqui coisas interessantes que vale a pena a gente descascar um bocadinho. O investigador é o elemento-chave.
eu acho que isto parece-me, de facto, um ponto importante. Podíamos dizer assim, está bem, mas o investigador, então, nos quantitativos não é também um elemento-chave, porque sem investigador não há investigação, obviamente. Agora, quando aqui se diz, em particular, que o investigador qualitativo é um elemento-chave, porquê é que se diz isto? Desculpe. Patrícia ou outra pessoa qualquer? Okay. Mas diga, Patrícia, porquê é que se diz que o investigador é um elemento-chave na... Eu penso que seja por causa daquela parte também de ser muito naturalista, ser essa parte que temos que estar ligados com o estudo. Acho, pelo menos. Sim, eu acho que tem a ver com a subjetividade, porque as opiniões dos participantes podem ser influenciadas pelo investigador. Pronto. E o investigador tem a sua forma de ser, portanto, através dos seus princípios também irá observar de diferentes maneiras. Ou seja, também o investigador, isto do ponto de vista até construtivista ou do subjetivismo, não é? O próprio investigador... Bom dia. Diga. Ao contrário, bom dia. Exato. Ao contrário daquilo que os positivistas puros e duros dizem, que o investigador deve ter um papel neutro, de total afastamento daquilo que está a investigar. Os construtivistas aquilo que dizem é que o próprio investigador também é pessoa. E, portanto, se os princípios do construtivismo se aplicam aos sujeitos do estudo, enquanto pessoas, com certeza que também se aplicam ao investigador, porque não deixa de ser pessoa quando está a fazer investigação. Perdão. E, portanto, é natural e é expectável que o próprio investigador, que também tenha a sua visão relativamente à realidade, ao fenómeno que está a investigar, e que, de alguma maneira, isso possa influenciar a forma como conduz o estudo. Não é? Portanto, aquilo que se espera é que o investigador qualitativo tenha noção, que esteja muito alerta para esta situação e que, portanto, que não perca de vista até que ponto é que a sua própria pessoa poderá influenciar o estudo. Tem que saber reconhecer isso. E tem que saber, de facto, é aquilo a que há um termo que eu já vos referi e, portanto, peço que vocês também tomem que fixem este termo, mas que percebam o que aquilo significa. É aquilo a que muitos autores chamam a reflexividade. Isto é como se fosse um espelho, ou seja, eu quando estou a fazer o meu estudo, olho para o estudo e tenho que ter consciência da minha imagem, como é que a minha imagem está a ser refletida no meu estudo. Até que ponto é que eu me vejo ali e até que ponto é que o trabalho que eu estou a fazer é influenciado pela minha pessoa. Será que eu estou a respeitar os dados que recolhi? Ou estou a adulterar aquilo que, por exemplo, as pessoas me disseram, se eu recolhi dados através de entrevistas dos depoimentos que as pessoas me forneceram? Estou a ser fiel àquilo que as pessoas me disseram ou estou a adulterar aquilo que as pessoas me disseram sob influência da minha própria perspectiva, dos meus próprios pontos de vista? Isto são questões que eu, como investigador qualitativo, tenho de ter sempre presente. Se vou fazer observação direta, naturalista, tenho que colocar o mesmo tipo de questões. Até que ponto é que
a minha maneira de observar a realidade, a minha maneira de captar aquilo que estou a ver, até que ponto é que ela é influenciada pela minha pessoa. Eu estou, de facto, a ver aquilo que se passa. Por exemplo, estou a fazer um estudo baseado em contexto de sala de aula. Pedi a uma professora ou a várias professoras para me deixarem assistir às suas aulas, estar lá sentadinho, observar o que se passa. Vou equipado com o meu caderno, perdão, o meu caderno de notas, o meu computador, seja o que for. Bom, para fazer os registros das minhas observações. Mas tenho que constantemente não perder de vista esta questão. Aquilo que eu estou a registar e depois a maneira de olhar para aquilo que eu estou a ver que se passa à minha volta, até que ponto é que eu estou a captar aquela realidade pelo que a realidade é, por aquilo que eu vejo fazer, ou estou a ver aquilo que eu quero ver, aquilo que eu gostava de ver, por exemplo. Perdão, portanto eu tenho que ter a reflexividade, esta capacidade que o investigador tem de estar muito consciente da forma como, e portanto evitar, não é, que a sua própria pessoa influencie o estudo e portanto depois que conduza a que os resultados, a sua análise, sabe, fique totalmente enviesada pela sua própria pessoa. E não é isso que se pretende, não é? Portanto, lembrem-se do tal rigor que é necessário no método científico, seja ele quantitativo ou qualitativo. Portanto, esta figura aqui do investigador como elemento-chave é de facto importante, especialmente a este nível. Depois... Professor, acha que então aqui no trabalho de campo deva mudar para trabalho naturalista? Ou... não, pode ficar o trabalho de campo, vamos lá ver. Desde que saiba explicar depois o que é que advém desse trabalho de campo. Exatamente. Okay. Ou seja, o trabalho de campo num estudo qualitativo, não é diferente do estudo quantitativo. Agora, ter o cuidado de dizer assim, a utilização da palavra trabalho de campo aqui poderá ter um significado mais restrito, se quiserem, para indicar ou para referir situações em que eu vou fazer observação direta e recolher dados através da observação naturalista. Pronto, isso é que é preciso saber distinguir. Ok. Agora, contextual e holística. Também achei interessante esta representação, o micro, o médio e o macro. Patrícia, quer explicar um bocadinho porque é que aqui neste elemento contextual e holístico depois associou então, porque então, dentro de um contexto em que estamos a estudar, não é? Existem várias inter-relações dentro do estudo, sendo o macro, o que eu coloquei aqui foram os valores e a nossa conduta, digamos assim, o meso, as instituições, e depois o micro, os professores e os alunos, pronto, dentro do sistema da educação, digamos assim. Acho que foi por aí é que coloquei aí esse esquema, para perceber que dentro de um determinado contexto existem várias inter-relações que têm, pronto, o seu grau de, não é de importância, mas... Ok. Eu quando li isto de uma outra maneira, que foi assim, um estudo qualitativo, com certeza que poderá, e normalmente no nosso caso, na educação, e muito em especial no vosso caso concreto do mestrado, o vosso relatório final, o trabalho final, com certeza que vai incidir num microcontexto que será de uma sala de aula, não é?
ou, quando muito, de uma instituição, de uma escola. É um microcontexto. Sendo que um estudo qualitativo também pode ser feito, por exemplo, se nós considerarmos o contexto micro, o contexto da sala de aula. Lembrem-se daquilo que nós dissemos no semestre passado, na UC da ICA, não é? Quando falámos na integração do currículo e na avaliação e tal. É evidente que o contexto da sala de aula pode ser um contexto micro. Este contexto da sala de aula existe num contexto um bocadinho mais alargado, que será o contexto da escola, ou o contexto do agrupamento, se quiserem. A escola ou o agrupamento existe num contexto mais alargado, que poderá ser o contexto do próprio sistema educativo português, que será o grande macro contexto. E é evidente que eu posso localizar, posso centrar o meu estudo, sendo qualitativo ou quantitativo, mas qualitativo, é mais natural, por uma questão até de execuibilidade, não é? Que eu centre num contexto mais micro do que macro. Embora, se eu tiver recursos, disponibilidade, de tempo, etc., poderei fazer um estudo qualitativo a um nível mais macro. Poderei querer saber algo relacionado com o próprio sistema educativo em Portugal. E então, aí, em vez de me centrar exclusivamente numa escola, numa sala de aula, eu terei que ir falar com pessoas que operem a um nível macro, sei lá, ou a nível do próprio Ministério da Educação, das instituições. Bom, agora, mas mesmo que eu me centre numa determinada escola, numa determinada sala de aula, o meu estudo é feito em função e dirigido, de facto, a esse contexto da sala de aula. Eu quero ver o que é que se passa ali para estudar um determinado fenómeno. Como é que, por exemplo, como é que uma educadora ou como é que uma professora trabalha, sei lá, os números decimais com os alunos. Vamos supor. Bom, eu vou observar o trabalho daquela pessoa, em especial, dentro da sua sala. Eu estou a observar, estou a fazer o meu estudo localizado num contexto que é micro, de facto. Agora, quando eu depois interpreto os meus resultados, depois de recolher os meus dados, de analisar os meus dados, eu chego a alguns resultados, sejam da minha análise. E depois aí é que eu tenho que colocar muito de mim para fazer a interpretação. Não é? O que é que aquilo significa? Como é que eu devo interpretar os meus resultados? Eu cheguei a esta conclusão. Mas porquê? Aí é que eu posso ter de interpretar os meus resultados em função também do mesocontexto, porque aquela sala de aula não existe num vácuo, não existe sozinha, existe com certeza integrada num contexto meso, que é o da escola. Então, se calhar, aquilo que se passa dentro daquela sala de aula, com certeza que também tem a ver com o projeto educativo de toda a escola, ou até do agrupamento em que está inserida. Não é? Mas o projeto educativo daquela escola também deverá obedecer a algo que faz parte do contexto mais macro, que é, por exemplo, o currículo nacional, que é aquilo que serve de lei geral para todo o sistema educativo português. E, portanto, eu posso ter necessidade de alguma maneira, interpretar um ou outro dos meus resultados à luz também do contexto meso ou do contexto macro. Não sei se me estou a fazer entender. Ok? Sim, está, sim. Portanto, de facto, esta representação gráfica faz todo o sentido a este nível, a estes dois níveis. Eu posso contextualizar ou posso situar o meu estudo em cada um destes contextos,
Mas se o situar também no micro, posso ter necessidade depois de interpretar, de olhar para este contexto micro, também em função do espaço, digamos, que o rodeia, onde ele está inserido. Sim. Ok? Sim, tudo está interligado, digamos assim. Exatamente. Então aqui no trabalho de campo vou se calhar só acrescentar uma setinha a dizer que é naturalista, Sim, que acho que é aquilo que se calhar o que está a faltar. trabalho de campo, mas pronto. Aqui é que eu teria algum cuidado. É descritivo. Eu penso que o que a Patrícia quer dizer aqui é que se baseia muito no discurso, em vez por oposição a números. Não é? Sim, por oposição a números, exatamente. Números. Eu depois explico que não existem números, é mais à base de palavras. Exatamente. Os gráficos. Poderemos construir gráficos, mas a análise é a análise mais do discurso. E, portanto, eu substituiria talvez aqui o descritivo por, sei lá, por discurso, dados de discurso ou uma coisa assim. Portanto, só para estabelecer também, para clarificar aqui esta noção de triangulação. Triangulação é um termo que foi introduzido há umas boas décadas. Uma das pessoas que nos anos 60, por exemplo, do século passado, começou por, digamos, cunhar esta ideia através deste termo triangulation, triangulação em português, foi o senhor Denzin. Do modo geral, triangulação tem a ver com a utilização de mais do que uma perspectiva, mais do que uma coisa. O que temos de ter cuidado é não associar a palavra ao número de 3. Não significa que o facto de um triângulo, portanto, não associar isto à figura geométrica do triângulo, que o triângulo tem sempre 3 lados. Ora bom, aqui não é tanto o número 3, mas a triangulação tem a ver com a utilização de mais do que um método, por exemplo, no mesmo estudo. E o Denzin fala até em vários tipos de triangulação. Normalmente, ou aquilo que é mais comum, por exemplo, é a triangulação metodológica. O que é que isto significa? Significa que, no meu estudo, eu posso utilizar mais do que uma fonte de recolha de dados. Vamos supor, eu vou fazer um estudo qualitativo e vou utilizar a entrevista. Quando utilizo a entrevista, posso dizer assim, mas eu vou complementar a recolha dos meus dados com outro método de recolha de dados, para não ficar só pela entrevista. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu queria perceber como é que numa determinada escola, num determinado agrupamento, como é que as professoras do primeiro ciclo se consideravam elas próprias relativamente ao ensino, digamos, inclusivo. Perguntar assim, será que as professoras daquele agrupamento acham que fazem inclusão, que contribuem para que aquela escola onde estão a trabalhar seja uma escola verdadeiramente inclusiva ou não? Então, para eu responder a esta questão, começo por pensar assim, bom, eu vou falar com estas pessoas, vou pedir para as pessoas disponibilizarem para falar comigo, vou construir um guião de uma entrevista e vou utilizar a entrevista como método de recolha de dados. Mas poderei pensar assim, uma coisa é aquilo que as pessoas dizem que fazem e porque honestamente estão convencidas de que fazem, e outra coisa é aquilo
que de facto fazem na realidade. E pode haver contradições entre aquilo que as pessoas pensam que realmente fazem, de forma convicta, e aquilo que na realidade fazem. Ora bom, então, para além da entrevista, eu vou também pedir às pessoas que me deixem observar as suas aulas e, portanto, vou utilizar aqui um outro método de recolha de dados, que são as notas de campo, para depois poder comparar com aquilo que as pessoas me disseram na entrevista. Portanto, eu estou a utilizar dois métodos ou duas técnicas de recolha de dados e então é neste aspecto que eu estou a fazer triangulação. Então, estão a perceber? Portanto, não quer dizer que eu tenha forçosamente sempre que utilizar três métodos ou três instrumentos diferentes de recolha de dados. Não tem que ser o número de três aqui. Triangulação é a utilização de mais do que um. Podem ser dois, podem ser quatro, podem ser cinco. Ok? Mas o conceito de triangulação é, de facto, o ter mais do que uma perspectiva para poder contrastar e comparar. No fundo, qual é o objetivo? É chegar a resultados válidos. Quanto mais fonte de informação eu tiver, mais evidência tenho para validar os meus resultados. E é esta a noção de triangulação. Já agora, também para que isto não fique mal entendido ou para que não haja mal entendidos. Eu dei este exemplo. Uma coisa é o que as pessoas dizem que fazem, outra coisa é aquilo que fazem. Não fiquem com a ideia de que eu estou, de alguma maneira, a tentar dizer-vos que nós, como investigadores qualitativos, então, se cada pessoa pensa e vê a coisa à sua maneira, vale tudo. E as pessoas, quando nos dizem, quando nos dão informação, enganam-nos intencionalmente. Não é nada disso. Isso é assim, se nós, investigadores qualitativos, partimos para o terreno, de facto, para o campo, já de pé atrás, a achar que as pessoas vão ser mentirosas, que nos vão querer enganar, etc., então o melhor é desistirmos de ser investigadores, especialmente investigadores qualitativos, porque se as pessoas nos quiserem enganar no preenchimento de um questionário, também podem enganar. Portanto, não é nada disto. Aquilo que eu vos quero dizer é, está perfeitamente estudado na psicologia. Nós, muitas vezes, estamos convencidíssimos que fazemos certas coisas e dizemos que as fazemos porque, honestamente, achamos que sim. Exemplos muito reais. Na década de 60, década de 70, quando começaram, de facto, a surgir, isto agora na área do ensino do inglês como língua estrangeira, no campo da linguística. Quando começaram a surgir os estudos centrados na sala de aula, em que os investigadores quiseram perceber como é que, por exemplo, na abordagem, há uma abordagem no ensino de língua estrangeira que é a chamada abordagem comunicativa, que é uma maneira de ensinar uma língua estrangeira, de ensinar e aprender língua estrangeira, diferente daquela muito tradicional que era de memorizar vocabulário e decorar as regras da gramática e tal. Bem, e os investigadores, por exemplo, nos Estados Unidos e não só, quiseram perceber de facto como é que os professores diziam que utilizavam e trabalhavam numa perspectiva comunicativa. E alguns que foram entrevistados diziam, sim senhora, eu adotei e trabalho do ponto de vista comunicativo. É esta, digamos, a abordagem metodológica, pedagógica que eu utilizo nas minhas aulas. E
E os investigadores pediam às pessoas para se deixarem ser filmados, deixar que filmassem parte das suas aulas. Houve casos que estão descritos na própria literatura de pessoas que sofreram muito com isto. Porquê? Porque estavam de facto convencidíssimos de que de que estavam a utilizar a abordagem comunicativa nas suas aulas. E quando foram postos perante os resultados daquelas filmagens, quando se viram, perceberam que, na maior parte dos casos, alguns deles, claro, não estou a falar de toda a gente, mas há alguns casos que foram relatados depois e estão escritos, em que esses indivíduos, quando foram confrontados com as suas próprias aulas gravadas, perceberam, tomaram consciência de que em sessões, por exemplo, de 45 minutos, de 50 minutos, de 60 minutos de aula, vamos supor, agora não tenho exatamente de cor o número específico, mas vamos supor que em 60 minutos, 40 minutos eram ocupados pelo professor ou pela professora. Ficavam 10 minutos de tempo disponível para um grupo de 10, 15, 20 alunos. Ora, 10 minutos a dividir por 20, quantos segundos dá a cada um? Mas as pessoas estavam convencidíssimas de que nas suas aulas adotavam uma perspectiva, uma abordagem comunicativa que dizia assim: uma língua aprende-se falando, comunicando, para fins de comunicação, e, portanto, há que pôr os alunos, mas é a praticar e a utilizar a língua que estão a aprender nas aulas. Portanto, deixa de ser o tal ensino centrado na figura do professor que fala, que debita, dá regras de gramática e tal, e as pessoas que estavam convencidas de que de facto eram que estavam a adotar a abordagem comunicativa, olharam para aquilo e há um caso ou outro que eu li, que me lembro de ter lido, em que as pessoas precisaram de auxílio porque sofreram de depressões, porque a sua autoimagem ficou de facto abalada, porque disseram: espera aí, eu estou completamente enganado. Eu achava que estava a fazer uma coisa que afinal não faço. Não tinha consciência disto. O que é que eu tenho andado a fazer? Eu tenho andado a enganar-me a mim mesma e tenho andado a ser muito mau professor, tenho andado a prejudicar os meus alunos, a pensar que estou e tal. Portanto, houve casos. Ora bom, portanto, isto só para vos dar um exemplo de que pode acontecer. As pessoas, quando nos dão informação, dão-na na melhor das intenções. Isto é humano. Agora, o que não quer dizer é que isto aconteça sempre, e, portanto, que estejamos sempre, enquanto investigadores qualitativos, que tenhamos de estar sempre de pé atrás, desconfiados, para lá, que a pessoa está a dizer. Portanto, isto depende muito também do contexto. Não. Agora, e foi neste aspecto que, de facto, este conceito e esta prática, se quiserem, da triangulação se justificou, porque está provadíssimo. Não há muita evidência. A psicologia já estudou isto. O chamado efeito Dahlo, ou o efeito Dahlo, é assim: nós sabemos, isto é um efeito, é um fenómeno que a psicologia estudou. Nós sabemos que nós, indivíduos, funcionamos também muito por aquilo, pela imagem que gostamos que as pessoas tenham de nós. Eu quero que as pessoas tenham uma boa impressão a meu respeito. E, portanto, se sei que estou a ser observado, se sei que estou a ser avaliado, eu faço por dar uma imagem de mim que seja a melhor possível, mas que não significa que seja, de facto, a minha verdadeira imagem. O efeito Hawthorne. Hawthorne foi o nome de uma pessoa de um autor
que registou isto e que escreveu sobre isto. Também nos Estados Unidos, numa fábrica, este investigador percebeu que os operários, os trabalhadores, quando sabiam que estavam a ser observados, a produção aumentava. Porquê? Porque, de facto, o desejo era dar uma imagem, era dar esta imagem de que estou a ser observado, eu quero, de facto, cumprir as expectativas que têm de mim. E, portanto, vou fazer todos os possíveis para produzir o mais possível e o melhor, pelo menos porque estou a ser observado. Portanto, isto é humano, é normal. E também é a este nível que a figura do investigador acaba por ser elemento-chave, reparem, porque o investigador também tem de estar consciente destas coisas, de que isto é humano e, portanto, a investigação é feita no mundo real, não é no mundo imaginário. E, portanto, tem que contar com aquilo que é a vida, que é a realidade da humanidade, ok? Indução, aqui o ser indutivo, também havemos de ver isto, depois quando chegar à altura. Esta é apenas uma forma de nós trabalharmos com os dados, ou seja, mas já estamos a falar na análise dos nossos dados. Nós recolhemos dados qualitativos, entrevistas, etc. E depois a maneira de os analisar, podemos ter uma abordagem indutiva ou dedutiva. Só para ficarem com uma ideia, depois havemos de ver isto com maior detalhe. Quando eu digo que faço uma análise do ponto de vista da abordagem dedutiva, eu vou tentar encontrar nos meus dados elementos que se enquadrem numa grelha de análise que eu já construí previamente. Se eu não tenho essa grelha de análise construída previamente, e eu vou construindo à medida que vou analisando os meus dados, então eu estou a construir esta grelha por indução. E então estou a adotar uma abordagem indutiva, ok? Isto no que respeita depois à análise dos dados qualitativos. Mas, de facto, há aqui conceitos muito interessantes. Sim, senhor. Patrícia, quer dizer mais alguma coisa em relação ao seu esquema? Não, penso que não. Alguém quer dizer, comentar alguma coisa, colocar alguma questão? Nem por isso? Ok. Meio-dia aqui, meio-dia 12, meio-dia 13. Querem fazer agora uma pausazinha? Já devem estar mais que fartas de me ouvir. Está para aqui eu a debitar. Então vá, vamos fazer um intervalozinho, 15 minutos, e depois já nos voltamos a encontrar. Está bem? Então vá. Até já. Até já. Até já. Até já.